Eu vou passar hoje uns segundinhos aqui, tomar um pouquinho do tempo de vocês, para que ouçam o que eu quero transmitir. Eu quero só passar um pouquinho o segredo de como a gente estar bem no meio dessas situações difíceis. Por exemplo, o segredo é a fé. Acho que todas as pessoas já ouviram, desde criança, ou mesmo mais velho, que o ditado que diz assim: a fé remove montanhas, né? Então aqui eu tenho aqui um livro que se chama Falar com Deus. Então, Deus está vivo, porque todos os dias podemos conversar com Deus, falar com Deus dos nossos problemas, das nossas alegrias, das nossas tristezas, enfim, da nossa família. Nós podemos conversar com Ele como o nosso grande amigo. Então tem um tema hoje, o tema do dia hoje se chama A Alegria da Ressurreição. E a alegria verdadeira tem a sua origem em Cristo. A tristeza nasce do descaminho e do afastamento de Deus. Ser pessoas otimistas, serenas, alegres, mesmo no meio da tribulação. Dar paz e alegria aos outros. Então, muitas coisas, muitas partes eu vou estar lendo. Porque assim, a fé tem que ser com obras, né? Não é só falar assim, eu tenho muita fé em Deus, eu tenho uma fé que remove montanha. Mas a fé tem que ser com obras. E quando chega na hora da tribulação, na hora do desespero, na hora dos problemas, é que a gente vê o valor da fé com obras. Porque a gente acaba vivendo aquilo que a gente acredita que vive, né? Então, o São José Maria dizia, ele vivia o que ensinava e ensinava o que vivia. Então, quando a gente vive a fé, não há dificuldade depois de transmitir para as pessoas a nossa vivência, o nosso exemplo, né? Então, eu sei que tá muito difícil para muitas pessoas, para muitos idosos, mas para vocês que têm idosos em casa e que estão com dificuldade, pensam assim, né? Vamos fazer as coisas de Deus, vamos aproximar mais de Deus. Talvez isso que está acontecendo talvez seja para ter a proximidade, para as pessoas acreditarem que existe um Deus, né? E que Ele que domina tudo, né? Todas as coisas. Eu vou ler um trechinho aqui para ficar mais claro. A Páscoa lembra-nos o nosso nascimento sobrenatural através do batismo, por meio do qual fomos constituídos filhos de Deus, e que é figura e penhor da nossa própria ressurreição. Deus nos deu a vida por Cristo e nos ressuscitou com Ele. E nos diz São Paulo, São Paulo é quem diz essas frases: Deus nos deu a vida por Cristo e nos ressuscitou com Ele. Diz o São Paulo, é assim, para Deus nos criar, Ele não precisou da nossa colaboração, da nossa ajuda, mas para nos salvar, Ele precisa da nossa ajuda, da nossa colaboração, porque Ele nos colocou no mundo e colocou todos os meios para que a gente possa seguir a estrada longa, né? Esse vale, como diz na Salve Rainha, este vale de lágrimas. Tem lágrimas e tem alegrias também, né? Cristo, que é o primogênito dos homens, converteu-se em exemplo, princípio da nossa glorificação futura. A alegria verdadeira não depende do bem-estar material, da ausência de dificuldades, do estado de saúde. A alegria profunda tem a sua origem em Cristo, no encontro com Ele
no amor de Deus, de que Deus nos odeia e na nossa correspondência a esse amor. Cumpre-se também agora aquela promessa do Senhor, e o vosso coração se alegrará e ninguém vos tirará a vossa alegria. Quando a gente luta para viver a fé, para viver de fé, a gente tem uma fé arraigada no nosso coração, que nada deste mundo, nem ninguém pode arrancar de nós, né? Então, a gente tem que tentar transmitir para muita gente, principalmente para a juventude, que existe um Deus e que nós precisamos ter fé nesse Deus que nos criou, né? Ninguém, nem nada, nem a dor, nem a calúnia, nem o desespero, nem as fraquezas próprias, se retornarmos prontamente ao Senhor, nem as fraquezas próprias, se retornarmos prontamente ao Senhor. Esta é a única condição da verdadeira alegria. Não nos separarmos de Deus, não deixar que as coisas nos separem dele, sabermos em todos os momentos que somos filhos de Deus. Então, porque às vezes os bens deste mundo, os bens da terra, vai nos separando de Deus, nos distanciando de Deus, né? E a gente começa a viver mais as coisas do mundo e deixando Deus um pouquinho mais para trás. Mas acontece que Deus está em primeiro lugar, foi quem nos deu a vida. Então temos que ser gratos, temos que colocá-lo sempre em primeiro lugar, né? Não colocar os bens em primeiro lugar. A origem da alegria profunda do cristão está no amor de Deus, que é nosso Pai, e no amor aos outros, com o consequente esquecimento próprio. Esta é a condição normal dos que seguem a Cristo. O pessimismo e a tristeza devem ser sempre algo absolutamente estranho ao cristão. Algo que, se viesse a acontecer, necessitaria de um remédio urgente. Então, o remédio urgente, o que é? É recorrer aos sacramentos, né? Recorrer aos sacramentos, recorrer à oração. A oração tem um poder imenso. Então, e para fazer a oração, temos que ter fé. Temos que acreditar com quem estamos falando para poder falar de tudo e de todos, de todas as nossas necessidades, né? Então, nós temos um ombro para desabafar, para chorar, para contar as nossas dificuldades, né? E o afastamento de Deus, a perda do caminho, é a única coisa que poderia tranquilizar-nos e tirar-nos esse dom valioso, que é a fé. Lutemos, portanto, por procurar o Senhor no meio do trabalho de todas as nossas tarefas, por mortificar os nossos caprichos e egoísmo. Esse esforço mantém-nos atentos às coisas de Deus e a tudo o que pode tornar a vida mais amável aos outros. É uma luta interior que confere à alma uma especial juventude de espírito, pois não há maior juventude que a daquele que se sabe filho de Deus e procura comportar-se de maneira consequente. Então, um cristão coerente, um cristão que luta para viver a vontade, fazer a vontade de Deus, ele não envelhece. Ele envelhece a matéria, o corpo, mas a alma está sempre jovem, sempre disposta, porque a força do amor... Vejam bem, quando uma pessoa se ama, como quando se namora, o que acontece? Querem estar sempre juntos, querem estar sempre lado a lado, não quer distância, sente muita falta um do outro. Então, o que é o amor a Deus? É enamorar-se de Deus, é sentir saudade de Deus, é sentir assim, querer estar sempre junto, porque Ele quer que está sempre junto conosco, né? Como diz assim, a fé remove montanhas, aquilo que eu falei no início. Por quê?
Porque quando a gente tem a fé em Deus, a gente quer estar com Ele, a gente tem que estar assim, atuante, né? É o amor, é por amor. Então, a gente fala assim, primeiro as coisas, minhas coisas, primeiro minhas coisinhas, depois as coisas de Deus. Não, primeiro Deus, que Ele é o primeiro amor da nossa vida, que nos deu a vida. Então, se Ele nos ama, Ele está sempre esperando. É nós que precisamos dar o passo, o primeiro passo. Porque Deus respeita muito a liberdade do cristão. Deus respeita a liberdade do ser humano. Mas nós temos que dar os passos em busca do Senhor. Buscá-lo. Até o autor desse livro diz sempre assim: procurar a Cristo, encontrar a Cristo e amar a Cristo. Essa que é a regra. Quando a gente está a sós, uma pessoa que não tem uma namorada, um amor em sua vida, vive procurando, porque sente necessidade. O ser humano tem necessidade de amar. E quando encontra, lógico, faz de tudo para conquistar, para estar junto, para então aquilo. Procurar a Cristo, encontrar a Cristo e amar a Cristo. Né? Então, Ele está sempre nos esperando no mesmo lugar. Uma vez eu ouvi uma historinha, pode ser até uma lenda, que um pai saiu com o filho para uma loja de brinquedos. E falou, fique à vontade, filho, pode ver tudo. Era uma criança pequena. E a criança se empolgou, foi vendo, o pai ficou na porta de pé, porque se ele saísse, se ele procurasse, o pai estava ali. Deixou ele à vontade. Então eu gosto de imaginar isso aí, como Deus faz conosco. Ele nos deixa muito à vontade. Nos dá liberdade, respeita a nossa liberdade. Só que nós não sabemos muitas vezes aproveitar a liberdade que Deus nos dá, né? Então aquela criança andou pela loja inteira, se empolgou, se encantou, se deliciou com vários brinquedos, com várias coisas, e foi. Quando ele viu tudo, ele lembrou do pai, porque ele estava tão envolvido que ele nem pensou que estava sozinho, que estivesse sozinho. Aí lembrou do pai e começou a gritar no meio da loja, chamando o pai, chamando. E o pai falou, filho, estou aqui. Aí quando ele chegou em soluços, em pranto, aos prantos, abraçando o pai disse, eu não saí daqui. Eu sempre estava aqui te aguardando, até a hora que você voltasse, né? Até a hora que você terminasse de ver aquilo que você queria ver. Assim Deus é conosco. Ele está sempre no mesmo lugar, nos aguardando, nos esperando. E nós ficamos soltos aí no mundão. Aí, na hora que a coisa aperta, a gente entra em desespero, procurando Deus, procurando o Senhor. E Ele está lá nos esperando. Então, a qualquer momento, Ele está de braços abertos para nos receber. Deus não é como o ser humano. O ser humano, alguém fez uma coisinha, já deixa para lá, já não quer mais saber, não perdoa, se voltar, não quero saber, não quero... Não, Deus está sempre pronto, como aquele pai do filho pródigo. Aquele é um exemplo que, para nós, na Sagrada Escritura, do amor de Deus por nós, como é, né? Bom, aqui são muitas as pessoas que podem encontrar a Deus através do nosso otimismo, o nosso sorriso habitual, da nossa atitude cordial. Esta prova de caridade, a de nos esforçarmos por afastar sempre o mau humor e a tristeza, removendo as suas causas, deve manifestar-se especialmente com os que temos mais perto de nós. Concretamente, Deus quer que o lar em que vivemos seja um lar alegre, nunca um lugar sombrio e triste, cheio de tensões geradas pela incompreensão e pelo egoísmo. Uma casa cristã deve ser alegre, porque a vida sobrenatural leva a viver a virtude da generosidade, da cordialidade, do espírito de serviço, que estão intimamente unidas à alegria. Um lar cristão
dá a conhecer Cristo de modo atraente entre as demais famílias e na sociedade. Devemos procurar também levar esta alegria serena e amável ao nosso lugar de trabalho, à rua, às relações sociais. O mundo está triste, inquieto e tem necessidade, antes de mais nada, da alegria e da paz. Da paz e da alegria que o Senhor nos legou. Quantos não encontraram na conduta sorridente de um bom cristão o caminho que o conduziu a Deus? A alegria é uma enorme ajuda na ação apostólica, porque nos leva a apresentar a mensagem de Cristo de uma forma amável e positiva, como fizeram os apóstolos depois da ressurreição. Necessitamos também de alegria para nós mesmos, para crescer na vida interior. São Tomás diz expressamente que todo aquele que deseja progredir na vida espiritual necessita de estar alegre. A tristeza deixa-nos sem forças, é como um barro grudado nas botas de um caminhante, que além de manchá-las, o impede de caminhar. Então, aquelas pessoas que moram em fazenda, que usam aquelas botas de couro, e atola, não entra no atoleiro, ou trabalhando, ou caminhando. Então, a tristeza é isso. Se a gente for comparar, tudo vai se agarrando, por exemplo, tudo vai absorvendo, né? Essa alegria interior é também o estado de ânimo necessário para o perfeito cumprimento das nossas obrigações. Quanto maiores forem as nossas responsabilidades, de um pai de família, de um sacerdote, de uma pessoa que é superior numa empresa, que lidera, dos professores. Então, quanto maior for a responsabilidade, maior é de ser também a nossa obrigação de ter paz e alegria para dá-la aos outros. Maior a urgência de recuperá-la e se nublou. Temos pressa, não podemos ficar, temos que deixar, quando vê uma tristeza, a gente lutar para passar o mais depressa possível, voltar à alegria, porque a alegria vem de Deus. A tristeza faz parte do inimigo. Pensemos na alegria da Santíssima Virgem. Ela está aberta, sem reservas, à alegria da ressurreição. Ela recapitula todas as alegrias, vive a perfeita alegria prometida à Igreja. E é com toda a razão que os seus filhos da terra, voltando os olhos para a Mãe da Esperança e Mãe da Graça, a invocam como causa da nossa alegria, né? Nossa Senhora é a causa da nossa alegria. Por quê? Porque foi através dela, foi ela que foi o canal para trazer Jesus à Terra. Ela que foi a escolhida por Deus para trazer Jesus à Terra, que é a nossa grande alegria. Aí está, quando a gente vive essa semana, que é a grande semana, a semana da alegria. Jesus, depois de todo o sofrimento, a alegria da ressurreição. Então, na nossa vida também, tudo vai passar, tudo passa. Temos sofrimentos, mas com a certeza de que tudo vai passar. Como diz, depois de uma tempestade virá a bonança. Nos dias nublados, triste, quando brilha o sol, é aquela alegria, né? Então vamos aguardar que passe essa pandemia, esse tempo horroroso, e vamos nos unirmos em oração para ajudar as autoridades a resolverem da melhor forma e ajudar aos outros cristãos, aos outros cristãos batizados ou não, a terem assim, a conseguirem atravessar por isso, e que nesse sofrimento eles encontrem a verdadeira alegria, o verdadeiro caminho para a solução dos problemas. Não vale a pena entrar em desespero. É isso que eu quis dizer desde o início, o segredo de estar tranquila, de estar serena. Nem eu nunca me imaginei presa há quase um mês, e
estar feliz como eu estou. Estou feliz porque essa prisão me aproximou cada vez mais de Deus. Eu sinto assim que Deus vem à minha casa. Minha casa tornou-se uma igreja. Minha, minha casa recebe a Deus todos os dias, mais do que eu e a igreja para receber Cristo no meu coração. Hoje eu não recebo Cristo sacramentalmente no meu coração, mas recebo espiritualmente. E ele vem, ele próprio entra na minha casa e está fazendo a sua morada, a sua pousada, está fazendo minha companhia, né? E com essa companhia não existe motivo para ter tristeza, é só alegria. E ainda mais esta semana, que foi esses dias, que são dias assim específicos. Foi uma quaresma sofrida, agora chegou o momento da alegria e vamos aguardar que cada dia melhore, cada dia seja melhor e que chegue a solução para esses problemas. Obrigada a todos e boa quarentena.